Ô seu cara, tu não tem nada para me agradecer. Eu tô aqui porque quero. Embora eu diga para tu que eu não gosto muito dessas coisas da tecnologia, mas se é para a função que tu me disse que é o teu trabalho, levar ao povo a mensagem de Exu, a mensagem das entidades de Umbanda, para que diminua a discriminação, para que o povo realmente entenda qual é o tipo de trabalho que Exu vem fazendo na Terra e por quê. É por isso que estou aqui. Ô, seu cara, primeiro coloca um pouco mais Pode deixar. de uísque aqui no meu copo, por gentileza. Sim. Então, ele não presta, porque se ele é um espírito, porque ele vem, ele bebe, ele fuma, ele dá gargalhada, ele fala palavrão. Por quê? Porque ele é o Satanás, então, ele é o diabo. Não, o diabo são vocês aqui do campo da matéria. A gente não tem nada de diabo, perfeito, seu cara. A gente é só mais parecido que com vocês, só que um pouquinho mais evoluído. Então, se quem fala que o Exu é o Satanás, até aquele menos evoluído tem mais evolução do que vocês aqui no campo da matéria. Então, vocês são pior que o Satanás, né? Usando a analogia das coisas. Segunda coisa é que as pessoas realmente aproveitam, né, seu Cabra? Então, a partir do momento que vê que o Exu é um pouco mais, como se diz, use uma palavra aí, mais atrevido, mais desbocado. Perfeito. Então, já faz ele de foco para poder fazer discriminação à religião. Tá. Perfeito? Tá certo. Enquanto encarnado. A gente está vendo a imagem do Giramundo uma escultura que alguém fez. O senhor é igualzinho àquele moço ali? De forma alguma, seu cara. Sou muito mais bonito que aquilo. É o que a gente diz, a entidade ela se manifesta do jeito que quiser para cada um de vocês. Então, para você eu posso me manifestar de um jeito, para você eu posso me manifestar daquele jeito ali, seu cabo. E para ela eu posso me manifestar bem bonitão, fortão. Porque ela é mulher, né, seu cabo? Claro. Não vou me manifestar assim para assustar a noite dela, tá certo? Exu vem a hora que precisar, com a roupa que precisar, com o instrumento que precisar, meu seu cabo, não tem nada a ver. Eu já peguei meu menino de short, sem todo o meu preparo. Quantas vezes eu vim, meu menino não tinha um pataco que era muito novo para comprar um uísque, para comprar um charuto, para comprar qualquer coisa que fosse necessário para o meu trabalho. Exu vem a hora que ele precisa vir. Certo? Entendi. Então não tem nada a ver, o Exu só vem à noite, só vem depois da meia-noite, só vem... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Não. Existem espíritos que estão em evolução baixa e outros que estão em extrema evolução. Existem espíritos que estão vagando, existem eguns, existem sofredores, encosto, como vocês quiserem chamar aqui no campo da matéria, que ainda não atingiu nenhum tipo de evolução, tá? Que ainda estão vagando no campo da matéria. Existem eguns que já estão preparados para atingir uma certa evolução, mas às vezes preferem ainda ficar vagando na terra, porque em terra, como diz o ditado, em terra de céu quem tem um olho é rei. Claro. Então aquele que tem um pouquinho mais de entendimento, se ele não for para o caminho da luz, ele domina os outros que estão aqui e escravizam e assim por diante. Mas eu não posso chamar isso de... Isso é fase de evolução espiritual, isso é acontecimento espiritual perfeito, até porque Deus é onipotente, não é, seu cabra? E Ele ensina vocês aqui no campo da matéria para gostar do seu irmão, seja quem for ele, e a gente aprende isso no campo espiritual também. Somos amigos de todos, sem qualquer distinção a ninguém. Perfeito? Quando a gente está no campo da matéria, não existe nenhum tipo, no campo espiritual não existe nenhum tipo de distinção. Para ilustrar aqui pelos estudos de vocês do campo da matéria, eu seria um Exu coroado, aquele que já tem um discernimento e só pratica a caridade e as coisas boas, perfeito? Esse é um título. Mas eu realmente me incomodo quando se fala na palavra título, porque eu acho que título é coisa de
É coisa de gente velha, né, rapaz? É dos antigos. Eu estou no título da nobreza. Eu estou no título. Eu acho que título para mim é para aquele que não tem essência própria e precisa pôr alguma coisa na frente para poder chamar a atenção das pessoas. Eu não preciso ser chamado de Exu coroado, nem de senhor, nem ilustre, nem de belíssimo, nem do bonito, nem do chato, nem do caipira, nem do seu giramundo. Se eu não quiser chamar, tu não precisa me chamar de nada. O importante é a minha essência e meu trabalho que eu venho fazer. Não preciso de título, seu cara. Nenhum título. Perfeito? Mas é bom, porque o teu trabalho não é para levar o povo entender qual é o trabalho de um Exu. E a palavra Exu que traz medo ao povo. O povo acha que o Exu é o demônio, que o Exu é o capeta. E Exu vem da palavra eixo. É o eixo que move o mundo, seu cabo. É o eixo que tira as energias negativas e transforma pelas positivas. Quando qualquer entidade dá um passe, que seja qualquer consulente, é o Exu que vem por baixo para pegar aquela energia negativa e fazer a transformação dela. Por isso que a palavra Exu vem de eixo, eixo que faz essa movimentação energética dentro do campo da matéria. Nossa. Então é bom o povo entender que Exu é Exu e não capeta e não demônio, né, seu cara? Sim, eu tenho. Guardião fica muito bonito. Guardião é muito bonito, daí nosso trabalho fica mistificado por palavras bonitas e as pessoas não conseguem dar a entender a verdadeira essência das palavras e dos vocabulários que é usado dentro de qualquer religião que traz a manifestação de entidades e de Exu. Lá no Exu! A gente tem uma ideia de que até vou gostar de separar aqui com o senhor uma separação só para modo de a gente se entender e as pessoas talvez se relacionar com isso no que diz respeito a planos no mundo espiritual. Então, só para simplificar para o nosso aprendizado, eu ouvi até outras pessoas ensinando assim, que primeiro tem aonde a gente vive, depois tem o umbral, depois tem o penumbral, tipo umbra, penumbra, e depois tem a luz e depois tem os mestres ascensionados. No caso do senhor, o senhor já passou até o campo da luz, porque o senhor é um mestre ascensionado, segundo a nossa linguagem. Ascensionado é um mestre que já se encontrou e já não precisa mais encarnar. Certo? Então o senhor... Tá. E aí aqui, mas então ó, no umbral estão os espíritos que, vamos dizer, Exu pagão ou esses que não têm orientação. Estão lá passando... Dando povo sem luz aqui. Ah, no lugar do umbral vamos pôr sem luz. Os eguns, sem luz. os sofredores, acho que o melhor é sofredor. Sofredor, Porque ele não tem luz porque ele não entendeu ainda. Não é porque ele quis. Ele não ativou a luz dele. É o que estão sofrendo ainda. Sofredor. Então no lugar do umbral coloca onde estão o sofredor. Desorientado, os ignorantes da realidade espiritual. Perfeito. Perfeito. Assim ficou bom. Explicou muito bem. Melhor que eu. Não, vamos lá. Daí a gente passou desse nível, é o penumbral, a pessoa diz. Talvez a gente dá um outro nome. Mas é aonde a pessoa já está orientada, já está desencarnada, já passou da ignorância, da transição. Ela está começando o tratamento de transição dela. Isso. É aonde então ela está num período de transição. Perfeito. Nesse penumbral que é aonde a penumbra ainda existe, né? É um pouco da ignorância que ainda está sobre a pessoa. Perfeito. Mas tem bastante gente aqui, né? Acho que é onde tem mais gente. Tem mais gente, né? Nesse meio termo, porque a luz já é um outro lugar. Perfeito. E entre o que você chama de penumbra e de luz, bem nesse risco aí que tu fez na minha frente, Isso. aí está os Exu pagão. Olha, é por isso que eles estão mais elevados que a gente. Perfeitamente. Nossa.
Aí está o Exu pagão. Mas o Exu, então, o Exu está lá onde está a luz, então? Ele ainda tem um pouco da sua resistência material. Batizado. Ele tem, esse é o pagão, tem um pouco pagão, da resistência material e está seguindo o caminho da luz, a evolução espiritual dele. Então ele está nessa transição de etapas aí que tu chamou. Entre a Isso penumbra tudo e a vai luz. ilustrar, Isso, para ilustrar que isso. você quer ilustrar aí para o povo, tu está mandando esses recados aí. Para ilustrar. Então o pagão está nessa limiar aqui, entre a penumbra e a luz. Perfeito. Tá certo. E o Exu, que o senhor falou, batizado, antes do coroado, ele tá na luz já, batizado. Perfeitamente. E como é que ele passa de pagão para batizado? Através da prática do bem. Perfeito, através de praticar coisas boas, de ajudar, porque a missão do Exu é vir em terra ajudar vocês. Claro. Então, quanto mais ele ajuda, mais ele vai evoluindo o seu nível. Perfeito? Então, se eu pratico bastante coisa boa para tu, eu vou evoluindo a minha espiritualidade. Mas mesmo ele não tendo discernimento, mesmo ele não tendo, porque ele não tem discernimento, pode praticar coisas boas e coisas ruins, mas vai chegar um momento que ele cai no médium que frequenta um terreiro como tu frequenta, que só prega coisas boas, então toda vez que ele se manifestar em você mesmo pagão, ele só vai ter pedidos bons da assistência, ele trabalha para qualquer coisa. O seu cabá preto que incorpora no meu menino, por diversas vezes foi feito pedido para ele fazer coisas ruins às pessoas. E ele tinha vontade de fazer, porque ele atende qualquer pedido. A Cambone chegava e dizia, aqui, seu capa preto, infelizmente, o senhor, ou felizmente, o senhor não vai poder fazer esse tipo de trabalho, porque a casa não prega isso. E aí o que acontece? Ele dava até nome de outros médiuns que incorporavam o seu capa preto em outras regiões para poder praticar lá. Só que daí, como ele começou a trabalhar bastante aqui, ele já está na evolução dele. Hoje ele já está no patamar de batizado, onde já tem o discernimento. Nossa. E agora, esse capa preta do senhor não é necessariamente o mesmo dos outros Do senhor médiuns? não, eu não tenho capa preta nenhum. Não. Capa preta é meu menino. Esse que incorpora no seu menino não é o mesmo, obviamente, do que incorpora muitas vezes em outros. Mas até pode acontecer. Pode acontecer também. Pode acontecer, não tem uma regra fixa disso. Não tem regra fixa. Não, lógico. Mas o que eu quero dizer é que não é um capa preta só que incorpora em todos os lugares. Não, lá. isso é Só para deixar claro, é uma falange, é uma né? falange. São centenas, milhares de entidades que se autodenominam com aquele nome, porque a falange é compatível à energia daquele que está lá dentro. Perfeito? Tá certo. E quem que é que criou a falange do Giramundo? Ô, seu cara, é tão antigo isso que eu nem sei lhe dizer. Mas alguém, teve uma pessoa que criou e agora aquela pessoa criou. Vamos combinar assim, até que o povo entenda. Quando a gente falar de vida espiritual, você fala entidade. Entidade. Porque senão as pessoas vão entender que te assiste que alguém estava lá na sua casa, pessoa vive que criou. Então tá, vamos lá. Pessoa é pessoa, entidade, pessoa é quem tem matéria. Tá, muito obrigado. Perfeito. Então teve uma entidade que falou, vai ser. Peraí, deixa eu pegar aqui a garrafa para você. Vai ser o seu. Vai ser, eu vou fazer uma falange, eu vou me chamar Giramundo. Daí a pessoa começou a trabalhar de certa forma, tem todas as características de trabalho dele, e com essas características vocês se afinaram. Então, pelas vidas que vocês tiveram, as vivências, o que vocês aprenderam, tudo isso então colocou vocês com afinidade. A energia se compatibiliza. Isso, com o propósito que ele tinha em mente, aquele Giramundo. E agora se formou essa falange enorme. Perfeito. E pode-se dizer que o Tiriri, o Marabô, o Tranca-Ruas também funciona mais ou menos assim. Toda a linhagem. Entendi. Tá certo. Então, voltando lá, na vibração espiritual da penumbra,
A gente está até abaixo disso, né? Mas entre a limiar da penumbra e da luz está o Exu pagão. E agora o Exu batizado já está nesse campo espiritual da luz, já está na luz, entende? Ele mora num lugar legal, tipo, tem uma colônia, e em todos esses lugares tem um ponto de socorro, uma colônia que abriga as pessoas, né? Para dar direção. Tu, seu gato, frequenta terreiro de mesa espírita, né? Sim. Sim, Por quê? Porque tu fala bonito. Ah, Tu é bem ensinado, como chama o diabo lá do Kardec. Kardec, A gente estuda, mas para proporcionar a maneira de ilustrar de forma, né, que as pessoas... É o jeito mais fácil das pessoas entenderem. É mais fácil. Então. E aí, então, em cada situação dessa, seja na onde estão os sofredores, na penumbra e na luz, cada um tem a sua colônia, o posto de socorro, ou lugar onde as pessoas podem se reunir por ocupação, não é? Perfeito. Daí, porque se vocês estão ocupados com alguma coisa, se reúne aqui, o outro se reúne lá. É por propósito a reunião, não é? Pode ser. Tá. Tá certo, então. E aí, então, um Exu que já é coroado, ele já é um ser humano ascensionado? Ou nem sempre? Ele pode também estar na luz. O que você traz de ascensionado? Ascensionado é quem não encarna mais. Já ascendeu. Mas a Bilus também, ao meu ponto da iluminação, tu já não encarna mais também. Se transformou em Exu, não encarna mais. Nossa. Mas a gente vê essas pessoas que não encarnam mais com uma evolução muito grande. Por isso que eu lhe perguntei se tu tinha a ver com essas coisas de Kardec. Pelo teu jeito de falar. Isso. Então qualquer Exu, ele é ascensionado no seu ponto de vista, que é diferente da nossa hierarquia de Exu. Perfeito? Claro. Então existe uma teoria tua, porque vem do Kardec, existe uma teoria de Exu, da evolução de Exu. De Exu, que começa... Eu não volto mais para a terra, com a graça de Deus, seu Cabral. Mas é tão bom aqui. Eu também achava. Agora eu já não acho mais. Eita. Mas o senhor também atua como guardião? Eu digo assim, guia, mentor? Claro. Esse terreiro chama Caboclo Flecheiro do senhor Giramundo por conta do que, seu cara? Porque é eu que faço a mentalização das coisas que eu acho que deve consertar, das coisas que devem ser, dos tratamentos espirituais que a gente pode oposicionar a cada uma das pessoas que vem aqui, então não deixa de ser um certo mentor. Perfeito? Qualquer entidade que trabalhe, ele pode ser um mentor, seu médium, a colocar ideias boas, palavras boas, coisas boas ao teu médium, para que ele possa também trabalhar na mesma sincronia que a entidade. Tá, entendi. Por que então você diz que o senhor trabalha na esquerda, que lida com o senhor, os Exus trabalham na esquerda, lidam com energias mais densas, e por isso às vezes o nome de esquerda ou de direita? O senhor pode explicar um pouco isso? Claro que posso. O que acontece? Tudo nessa vida é feita do equilíbrio, seu cara. Do equilíbrio. Perfeito. Quando eu disse agora no começo de nossa conversa, eu disse a Márcio, Exu é o eixo que move as energias. O eixo que move as então, energias. aquele que faz o equilíbrio da energia, perfeito? Sim. Não adianta lá o preto velho, bom, bonito, o velhinho do bom lá. O velhinho sempre é bom, né? O velhinho é bom lá, faz toda aquela limpeza boa em você, ele precisa do Exu para tirar toda aquela energia e levar aquela energia embora. Por que a gente trabalha nas esquerdas? Porque a gente faz o trabalho que é mais compatível à nossa energia do que o do preto velho, que está mais ascensionado ainda, perfeito? Então ele tira a energia e dá oportunidade para a gente. Muitos dizem, o preto velho tira energia e manda o cuidado do Exu lá tirar.
é o contrário. O preto velho tira a energia e dá oportunidade para que a gente tenha trabalho em cima do trabalho dele, para transformar aquela energia, despachar, levar embora, Nossa. perfeito, e evoluir espiritualmente. Nossa. Então, cada trabalho de um preto velho, ele dá oportunidade para que um Exu possa também estar trabalhando e, consequentemente, evoluindo dentro do Poxa campo vida. espiritual. Então existe, desde a criação da Umbanda e de repente várias outras religiões, uma solidariedade enorme entre vocês e foi bem pensado. É tudo muito bem pensado. É por isso que quando você diz de castelo, de que um mora aqui, um mora ali, para mim é complicado entender por quê. Porque é uma corrente espiritual, de fato, cada um tem sua função na hora certa. Cada um vai cortar o bolo ali do pedaço que ele merece, perfeito? Claro. Então, cada um tem uma função dentro do trabalho espiritual. Entendi. E às vezes, mesmo o senhor sendo ascensionado, ou uma pessoa ascensionada, às vezes pode vir na Terra encarnar por missão, né? Para ajudar as outras pessoas. Já alcançou o entendimento, mas pode vir. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem uma certa complicação, essa pergunta já foi feita antes, porque às vezes quando acabam os trabalhos espirituais, muitas das vezes eu costumo ficar com os filhos dessa casa, batendo papo, Ensinando. para poder ensinar o que é necessário. E aí, eu acho que tudo existe uma regra. E toda regra existe uma exceção. E a exceção é de fato só para confirmar a existência da regra. Perfeito? Mas se existe a exceção confirma que a regra existe. Claro, perfeito? claro. Isso. Então vamos lá, seu cara. Eu acho assim que é possível uma pessoa que já cumpriu a tua missão, uma alma, vamos lá, uma alma que já cumpriu toda a sua missão no campo da matéria, é possível reencarnar. Mas eu ainda não vi uma dessas, mas é possível, perfeito? É muito difícil, é muito difícil, porque ela já cumpriu a missão dela, tem outras almas que estão nascendo que podem já ser embutido a missão dela de vir salvar ou vir realizar algo ali que precisa. Então eu não digo que não é possível, porque eu não sou o dono da razão e da verdade e sei muito pouco. Hoje eu sei da espiritualidade em 1%. Nossa. Perfeito? Vocês no campo da matéria, então, acho que não sabem nada. Nada. Eu preciso aprender 99% ainda. Nossa. Mas é possível, porque toda regra tem a sua exceção. Mas eu desconheço da exceção ainda. Nossa. Então se engana, seu Giramundo, quem acha que Exu vem trabalhar em terreiro para quitar dívidas do passado, para ganhar passagem para encarnar. Está totalmente em desacordo com o que o senhor ensinou. Deus Pai Todo-Poderoso. Ô dona Rapisete, chegou agora. Se eu estou vindo aqui para fazer todo esse trabalho que eu faço para reencarnar de volta, pode chamar o sogro que eu já vou embora, não venho mais. Olha lá. Não, seu cara, eu não quero reencarnar mais não, nem posso, acho, mais reencarnar, porque tem uma outra missão totalmente diferente a vocês que reencarnam ainda no campo da matéria. Sim, faz sentido. E agora, bom, essa pergunta se todos os Exus já são ascensionados, então não faz sentido eu perguntar se na Umbanda incorpora Exu, que é um espírito zombeteiro, como o senhor falou no começo, né? Espírito zombeteiro, de repente, é um egum que tem um pouquinho mais de discernimento e que se possa passar por um Exu. Isso pode acontecer. Pode. Esse é o zombeteiro. Isso. Aquele que zomba da cara dos outros, não é isso? É assim Se mesmo. finge ser o que não é. E daí, mas aqui no terreiro, como é que é aqui no terreiro? O senhor obviamente não trabalha sozinho. Além das entidades do Mateus, o senhor tem amizades, não é? Perfeito. Que ficam. Aqui a gente tem umas 7 médiums, tem 30, 40 médiums no terreiro, claro. tem entidade de todos.
indiferente de qual é a evolução do médium ou das entidades, entidade tem que ser sempre muito bem respeitada, até porque no campo do espiritual a gente trabalha todos juntos. E cada médium tem de repente o seu Exu, às vezes tem 2, 3 Exu que faz trabalho, mas tem mais uns 7 que trabalham com esse médium nos bastidores. Que não é entidade de incorporação, mas é entidade que está ali para auxiliar o seu Exu, por exemplo, que está em terra. Hoje eu estou presente aqui, mas eu tenho uma falange toda me ajudando por que for necessário. Perfeito? Hoje essa falange está meio descansada, porque não é cônsul espiritual, né, Rabi? Então não vai acontecer nada de grave, eu acho, pelo menos. Não vai. Agora, para a gente ter uma noção de tamanho, quantos espíritos estão presentes, ligados nessa função que estamos fazendo agora no momento? Não tem. Isso não tem uma regra certa, mas vamos dizer assim. Cada entidade que incorpora tem pelo menos mais 7 que lhe ajudam. Então, vocês irão montar aqui, tem mais 8. Tem o seu Exu, tem mais 8. Tem a sua Pombogira, tem mais 8. Tem a sua Pombogira, tem mais 8. Então aqui, agora, nesse exato momento que a dona Rapissai adentrou o terreiro, já tem, faça as contas aí de quanto já tem. Perfeito no trabalho. Fora todos aqueles que... Fora seu Flecheiro, que é dono do terreiro, todas as entidades, os médiuns que ficam aqui. Hoje tem trabalho de atendimento espiritual, então as entidades já estão preparando os seus postos de trabalho. Então aqui já está no movimento, né, seu cabo? Já está todo mundo trabalhando. Aqui vocês não têm o dom da visão, então não enxerga, mas aqui já está lotado com entidade, fazendo sua limpeza, seu trabalho, preparando o espiritual para que eles possam chegar. O povo acha que é muito fácil, né? Que o Exu desce rapidamente. Tu fez o gravador desse enquanto eu estava chegando ou não? Não. Devia ter feito. Vou fazer para o povo for embora então. Para que seja ilustrado para o povo. E aí eu ia explicar que não é só cantar um ponto. Que a hora que for marcar tudo isso, eu já estava no plano espiritual, fazendo todo o preparo para que fosse possível que todos nós estivéssemos aqui para ter essa conversa. Mas é isso que eu queria saber. Na hora então da gira, uma gira com 40 pessoas, cada um tem uma pessoa que incorpora e 7 que ajudam. Pelo menos. Então, aqui fica igual o estádio do Maracanã, que é um estádio de futebol bem grande. É um estádio de futebol bem grande, que lota de gente, cabe muita gente. Então, mas a gente entende que aqui não cabe muita gente. Então, obviamente, no mundo espiritual, vocês não são limitados por as coisas físicas. A gente tem energia, né? Não tem o físico. Não vai ficar amontoado. Certo. Perfeito. Certo. Então, mas e aí? Então... Mas então tem tanta gente nesse lugar, mas tanta gente, que é até impossível uma coisa que está em desacordo com a harmonia do momento chegar ali. Perfeitamente. É o que eu sempre digo para os médicos. É porque hoje a gente está conversando com outro tipo de pessoa, perfeito? Hoje tu fez a proposta de conversar com mais um monte de gente, não é? Isso. E aí... a gente tenta explicar a coisa da forma que as pessoas possam entender. Mas de fato mesmo, agora eu vou dizer a mais tudo, dentro do meu terreiro só entra quem eu quero que entre. Porque eu estou aqui para praticar coisas boas. Eu estou aqui para ajudar a assistente. Minha prioridade é desenvolver os médiuns na sua desenvoltura espiritual e atender a assistência, e que meus médiuns e que os médiuns da casa possam estar preparados também para atender esse povo que vem com a necessidade. Então a gente não pode perder tempo com gente que vai entrando, com espírito que vai entrando, tem que estar focado no nosso trabalho espiritual. Então tem uma envoltura espiritual que protege essa casa. Claro. E uma das coisas que a Umbanda respeita é fazer um trabalho por caridade. Eu vejo que é assim também que o senhor age. Inclusive foi um dos motivos de eu ter
me tornado filho da casa. Por que o senhor não come? Porque eu não preciso de dinheiro, tomou do seu carro. Mas vou então- comprar dinheiro com o quê? O que vai fazer com o que com o dinheiro, né? O que eu compro lá onde? Lá no Castelo, ou na Aruanda, ou onde mais você disse que eu já vivo? Porque durante nossa conversa eu já disse Já os falei, 3 nosso lugares. lar. Perfeitamente. Então, em todo esse lugar que você fala que eu O vivo, senhor também. eu vou comprar o que com dinheiro? Dinheiro para enfiar dentro do cu de vocês. Porque eu não tenho nada para fazer com esse dinheiro. E aí, muita gente diz o seguinte: mas o filho, seu Giramundo disse várias vezes que fica mais em terra do que o próprio menino dele. Fico mesmo, atendo quem eu preciso. Então seu filho precisa de dinheiro para poder sobreviver. Só que dá tempo de eu arrumar um bom emprego para ele, como ele é muito bem empregado, arrumar o pataco dele, ter todas as diversões dele pelo suor dele, porque ele também tem uma missão fora e paralela à espiritualidade a cumprir dentro dessa vida. Então quem vive da religião, para mim hoje, seu Cabra, vive dela porque quer, porque a sua própria espiritualidade pode arrumar outro tipo de vivência para você. Só que assim, eu não posso falar como eu gostaria de falar enquanto Exu, porque a gente está aqui todo o tempo pregando não discriminar ninguém. Isso. Então, a todos, não discrimine quem cobra, quem vive disso, quem precisa disso. Só saiba qual é a tua escolha filosófica da espiritualidade para si e escolha um lugar que prega a mesma coisa que você. Perfeito? Não discrimine o próximo. Porque cada um tem uma intenção e um modo de trabalho. O meu é assim. Quanto mais eu dou para meu filho e melhor ele fica, porque com a graça de Pai Oxalá e da força de todo Exu, meu filho não precisa de nada. Então, quanto mais ele tem e mais as coisas estão ascensionárias, mais ele se dedica para a vida espiritual, porque ele sabe que essa é a missão dele também. Tá? Indiferente de pataco, diferente de dinheiro, diferente de qualquer coisa sobre isso. Eu vejo também que é a mesma ideia que Mateus tem. Ele detesta, não é a palavra, mas ele não gosta dessa ideia de misturar dinheiro com religiosidade. Mas então, se ele um dia começar a cobrar, eu estou fora, seu cara. O senhor está fora? Eu estou fora. Dizendo não incorpora mais. Eu estou fora, daí não incorpora mais, é muito assim. Superficial. Eu estou fora dele. Fora do campo de proteção. Porque eu ensinei, fora de incorporar nele. Tá. Porque eu ensinei. A gente, como eu disse já várias vezes durante essa nossa conversa, eu peguei ele muito novo. Então toda a teoria que ele tem foi a gente que ensinou. Perfeito? Lógico. Então, é assim que eu ensinei ele, é assim que eu quero, é assim que Ciganiano quer, é assim que Caboclo Flecheiro quer, é assim que Pai Joaquim quer, assim por diante, e todas as entidades que faz Cabucador com ele. E é assim que dá certo para ele também, porque ele é um menino feliz, cheio da saúde, que vive com as pessoas, rodeado de amigos, rodeado de felicidade, rodeado de caridade, então não precisa de mais nada. Muito menos do dinheiro, porque o dinheiro necessário que ele precisa, até para fazer as diversões dele, ele tem por mérito dele, do labutador dele profissional. O trabalho profissional que desenvolve a parte. E aí, será que dá tempo de fazer tudo isso, seu Cabra? Olha que dá. Eu vou dizer ao povo que está ouvindo. Porque meu menino trabalha como qualquer outra empresa. Quantas horas trabalha em cada empresa? 8. Trabalha 8 horas em cada empresa, ainda se dedica todas as terças e todos os sábados. É assim, né? Que funciona ao trabalho mediúnico. Ainda tem faz pós também. Também faz estudador desse, como chama? Pós-graduação. Também faz estudador desse. E ainda tem um momento de diversão. Ele gosta de tomar, eu bebo meu uísque, ele gosta de tomar a cerveja dele. Ele arruma o tempo necessário. As pessoas falam, mas não dá tempo. Não dá tempo para quem não quer ter tempo, porque o tempo se arruma a qualquer momento, perfeito? Quanto menos você faz coisa no campo da matéria,
menos tempo você tem. Quanto mais coisa você pratica, mais tempo você arruma para praticar outras. Porque a tua cabeça está boa, porque você está no exercício, porque você quer correr atrás, porque você tem vontade, porque você não está afim de viver às custas de ninguém. Nossa. Então o senhor também ensina as pessoas, eu como filho da casa tenho visto, disciplina pessoal. Perfeitamente. A Umbanda não resolve a vida de ninguém. Ah lá. A Umbanda não traz o amor em 7 dias. A Umbanda não resolve a vida de ninguém. A Umbanda traz um equilíbrio pessoal para que as pessoas estejam bem e equilibradas para poder resolver os seus problemas mais facilmente. Ou às vezes, talvez, para nem perceber que um problema passou. Aquilo que você podia dar uma intensidade enorme de um problema tão pequeno, a Umbanda traz um equilíbrio para você que talvez você nem veja que o problema passou. Só veja de puta, aconteceu isso comigo e eu nem vi, porque estava equilibrado em forma de pessoa dentro do campo da matéria. E a gente às vezes, muita pessoa tem medo de às vezes entrar para a Umbanda, porque fala, se você entrar o Exu não vai deixar você sair. Tá sempre tudo no cu do Exu. É sempre o Exu que é culpado das coisas. Não é o cigano, não é o marinheiro. É sempre o Exu. Tá certo, seu cara? Porque o Exu tem tipo, o preconceito das pessoas de que é o mais cobrador, né? Podemos dar um tempinho? Só Claro. Vem aqui, dona Rabi, sai pra mim, por gentileza. Já estamos no início? Não. Ah, perfeito. Tá certo. E colocam realmente nas costas do Exu a responsabilidade de tudo. Mas o senhor pode esclarecer, bom, depois dessa conversa que a gente já ouviu já está mais que esclarecido que o Exu não vai se ocupar com isso. Mas por que será que surge essa ideia, seu Giramundo, de que a pessoa entra na Umbanda e não pode sair? Isso é muito comum eu escutar, inclusive nas minhas consultas espirituais. Eu abandonei a Umbanda, as entidades vão me castigar. Vão me castigar. Isso é tudo mentira. Mentira. A entidade de luz não castiga ninguém. Cada um tem um livre-arbítrio dentro dessa matéria. Se o livre-arbítrio veio de Deus, quem somos nós para dizer que você não pode fazer aquilo? Se Deus disse, você faz o que você quiser, a hora que você quiser, porque eu te dou o dom do livre-arbítrio, quem é o Exu, a puta que pariu para falar para tu, não faça isso. Perfeito? Claro. Então você faz a hora que quiser. Mas isso é muito dito por quê? Porque infelizmente a religião hoje, qualquer religião, inclusive a Umbanda, tem muita gente que trata a religião como comércio. Um simples comércio. Tá? E aí se falar para tu, você é o médium da casa. Perder o médium da casa significa perder dinheiro. Porque é cobrado do médium muitas coisas, muitos trabalhos espirituais em determinadas casas. E aí, falar para o médium fala, eu vou me afastar, eu vou sair, aí faz uma pressão psicológica e espiritual, se você sair, sua vida não vai dar certo. Porque eu não posso deixar que você saia, que eu vou perder dinheiro. Pensam as pessoas. Entendi. Perfeito, seu cara? Então, quem tem esse trabalho de comércio, não quer perder ninguém, porque perdeu alguém, perdeu dinheiro. Infelizmente, perdeu patata. Perdeu a xoxa, perdeu, pode falar um din-din, como vocês falam aqui no campo da matéria. Perfeito? É por conta disso. As pessoas, infelizmente, toda religião hoje tem o seu problema. E dentro da Umbanda tem muita gente que trata a Umbanda como comércio. E aí tem que aprisionar as pessoas dentro dela. Para que as pessoas não saiam mais. Entendi. Mas é isso? Então, mas quem fala isso normalmente é o zelador, né? Interessado. Não vai ser uma entidade. O senhor falou, a entidade de luz nunca vai. Pode ser também uma entidade que esteja mais influenciada pelo seu zelador, uma entidade que não esteja tão fixada, porque aí a gente entra
no mérito de mistificação, em gente que gosta de enganar o povo e assim por diante. E lembrando, a gente precisa deixar claro, para não desfazer da religião de Umbanda, que isso existe no catolicismo, isso existe no evangélico, isso existe no espiritismo. Você que é do Kardec, já deve saber aí que tem centros de Kardec que está mais interessado em ganhar dinheiro do que dar passo para os outros. Está mais interessado em fazer movimentos para trazer o dinheiro do que trazer uma palavra de conforto para os outros. Tem no Kardec, tem no Umbanda, tem no Candomblé, tem no catolicismo, tem no evangélico, tem em seitas, tem em Seixunoye, tem em qualquer lugar. Tem gente que não presta. Tem. Como em qualquer lugar tem gente que presta. Que presta também. Perfeito. Certo. O senhor já chegou consulente de pedir ao senhor para fazer um trabalho para ele de amarração ou maldade para alguém? Mas chega muito, cara. Mas chega muito, porque infelizmente as pessoas ainda acham que a Umbanda serve para isso, que o Exu serve para isso, para fazer esse tipo de trabalho. E qual que é a resposta sua? É sempre igual? Não, de forma alguma, seu cabo. Eu jamais dou uma bronca em quem chega na minha frente. Embora sou Exu, mas o meu trabalho é tentar ajudar a pessoa. Então eu tento fazer um trabalho psicológico para que ela entenda que ela precisa se tratar primeiro, que ela precisa se amar primeiro antes de querer amar alguém. Porque quem quer fazer a amarração de um por um é porque não se ama a si próprio. Então eu já proponho trabalhos espirituais para trazer um equilíbrio pessoal, para que a pessoa se ame. E muitas vezes eu consigo recuperar isso, onde o próprio consulente diz para mim, eu não preciso mais desse trabalho de amarração, porque ele mesmo se desamarrou, ele já está se amando, eu já trouxe o amor próprio de volta dentro da vida dele. É muita pretensão, eu ajudei com que ele trouxesse o amor próprio junto dele novamente. E aí, seu cabo, ele já entende pela própria consciência que isso não é bom para a vida dele. Então, não adianta a gente chacoalhar as pessoas, falar isso, a gente tem que escutar e tentar aconselhar da melhor forma possível para que aquela pessoa sinta confiança e possa se tratar. Porque quem pede um tipo de coisa desse é porque não se ama assim. Então vamos trazer o amor próprio primeiro. Olha, então em vez de o senhor se doer e tomar aquilo como pessoal, uma ofensa, o senhor fala, não, mas ele só está desinformado. Eu estou lidando com pessoas da matéria e eu não acho isso nem ruim. Porque as pessoas hoje, a matéria é tão confusa, hoje vocês têm que correr atrás de dinheiro, de pataco, de pagar uma conta, de arrumar um emprego, de amor, de tudo. A sociedade é tão complicada para que alguém que viva hoje é muito fácil estar confuso. Então meu trabalho é desconfundir. Eu preciso chamar a pessoa para mim, eu preciso trazer a confiança dela para mim para poder ajudar. Não dar um choque nela para ela nunca mais voltar e continuar nesses pensamentos de que a vida dela vai melhorar se fizer uma amarração ou se fizer algum trabalho desse tipo. Entendi. Mas outra coisa, para quem viveu muito tempo atrás, até tenho certeza que às vezes é um pensamento que uma pessoa vai fazer, já quero que o senhor esclareça. Como é que o senhor sabe os nossos xingamentos de hoje? Porque a pessoa acha que Exu não pode evoluir, mas... Eu acho essa pergunta ótima. Exu, entidade nenhuma, seu cabo, é burra. A gente é ignorante e a gente aprende. Imagina. Vou te contar. Conta. Hoje vai ter retorno aqui dentro desse terreiro de um consulente que o seu Giramundo está tratando. Está tratando. E aí ele veio com umas coisas assim para mim do seguinte, de que ele trabalha com um negócio das tecnologias e faz assim por diante. E que faz venda de lá e venda de cá. Eu não sei, seu cara, eu não conheço isso. Claro. Mas sou humilde o suficiente para falar, olha, eu não sei, tu me explica. A partir do momento que tu me explicou e eu entendi, claro.
O próximo, eu já sei conversar sobre isso. Eu aprendi, não sou burro. Perfeito? Tá certo? Lógico. E se o senhor está guardando o menino, o mentor dele, está do lado dele, sabe os pensamentos. Dá para aprender até uma língua desse jeito. Perfeitamente. Perfeitamente. Contanto, a evolução muito grande dentro desse terreno de exemplo é o caboclo que falava só no linguajar da tribo dele. Nossa. E hoje ele já se comunica bem. Até 2 anos atrás ele nem se consultava com as pessoas, isso é porque as pessoas não entendiam. Mas a Cambone fez um trabalho tão bom com ele de explicar o que é cada palavra e ele explicar e assim por diante, que hoje ele já consegue atender. Não consegue, Rabissa? Já consegue atender e conversar com o consulente, mesmo às vezes enroscando um pouco, mas ele consegue trazer o significado daquilo que ele quer, porque ele aprendeu. A gente também aprende. Bom, ele teria que saber a língua que estamos falando hoje, né? Então tem que aprender mesmo, não o que está acontecendo aqui agora. Mas é o que acontecia com o caboclo. Ele usava o linguajar dele, as pessoas não entendiam, então a Cambone foi fazendo um trabalho de ensinamento. E hoje ele consegue fazer a misturança dele, mas que as pessoas, que os consulentes entendam o que ele quer dizer. Entendi. Mas, por exemplo, o caboclo já está nesse nível de ascensionado, não está? Esse caboclo ainda que estamos falando, Deus que me livre. Eu não quero nem saber de falar muito dele, senão ele depois me bronqueia, porque ele é dono desse terreno. Ele para mim é mais que ascensionário. Tá certo? Porque é o respeito que tem por ele. Ele é o dono desse terreiro. Claro. Embora eu responda pela linha de esquerda, dentro desse terreiro, o que ele disse é verdade absoluta para mim. Entendi. Mas o que ele diz é verdade absoluta como respeito, né? Perfeitamente. Entendi. Mas já houve desavença entre vocês dois? Jamais. Como eu te digo, eu não tenho desavença com ninguém. Chega consulente e fala para mim, seu Giramundo, tu me falou para fazer isso e aquilo. E aí? E eu não fiz nada disso, não fique bravo comigo. Eu falo, eu ficar bravo contigo? Não, eu vou refalar tudo que eu acho. Mas eu não vou ficar bravo. Por que eu vou ficar bravo? A vida é tua. O que eu tenho a ver com ela para ficar bravo? Eu estou aqui para ti. Pega um gole, seu bravo. Muito obrigado. Eita. Eu aceito. Tu tá fazendo ainda leitura disso tudo aí? Estamos no comecinho. Mas tu tá lendo ainda tudo isso? Não, estou agora. Pode falar o que o senhor quiser. Pode fazer uma HD um pouco? Pode apagar, pode apagar. O senhor pediu agora para apagar um pouco. Por quê? Só porque daqui a pouco vai começar as minhas consultas espirituais e aqui tem uma luz que fica um pouco mais escuro e as pessoas ficam mais na sua, como se diz, na sua concentração, ficam um pouco mais na sua reza, ficam um pouco mais, porque a luz clara, a luz mais escura, a luz mais apagada deixa as pessoas mais na concentração mediúnica do seu trabalho espiritual perfeito. Ela senta ali e ela começa a fazer as suas orações, os seus pedidos, porque já entende um respeito. Perfeito? Não, mas aqui eu consigo ler aqui até, só com a luz da vela, como é que era antes no passado, né? A gente não tinha nada, só tinha a vela. Perfeito. Mas não se preocupa não, eu agradeço a sua preocupação. Mas então, já teve agora amarração, mas já teve gente que disse, olha, eu quero destruir a vida desse meu irmão. Já teve do irmão que tu disse, é o irmão do casual ou é o irmão de pessoa? Já teve muito. Já teve? E é o mesmo processo, senhor? É o mesmo processo. A gente vai explicar que esse não é o caminho da evolução, que esse não é o caminho certo, que o que a gente planta a gente colhe, então que a pessoa precisa se espelhar em coisas boas e assim por diante. Nossa, claro. Então, ainda tratando do preconceito. Vamos fumar um charuto, seu cara? Opa, deixa eu ver. No que diz respeito ao preconceito, o senhor sabe que
às vezes as pessoas vêm e veem o charuto, a bebida, e por causa da cultura mesmo, diz assim, olha, não pode ser que um espírito de luz precise fumar, precise beber. E tem terreiros que já estão se adaptando, dizer, olha, não vamos usar aqui isso, não vamos usar aqui aquele outro. Tem terreiro que usa cigarro, tudo bem, mas só de palha, não usa esse que mata o corpo. Como é que funciona isso? Ah, de palha não mata ninguém. Não, mas aqui tem menos química. Aqui tem menos química. Nada disso faz bem a ninguém, seu cara. Nenhum cigarro, né? Então, e às vezes tem crianças que querem vir na Umbanda, a mamãe diz, não, mas lá fuma meu filho, não vai. E às vezes a gente ouve um zelador dizendo, mas eles levam tudo, não deixa a gente doente. Como é que funciona isso? Olha, seu cara, primeiro a gente precisa explicar que o cigarro, o charuto, qualquer coisa de fumo, a entidade ela não se traga. Ela só faz a fumaça, que também faz mal. Não adianta dizer que um ser humano que não traga vai fazer bem, que uma coisa ou outra traga sim. Mas é a limpeza do campo da matéria. Então toda vez que uma entidade bafora, ela está fazendo uma defumação, uma limpeza em você. Tá, limpeza e defumação. O etílico é a limpeza do corpo da matéria que a entidade está encangada, para limpar a matéria que ele está, para não deixar nada de negativo na matéria. Perfeito. Só que tem que tomar cuidado mesmo de fato, porque o médium ele tem que estar bem concentrado e bem na sua evolução, para que a entidade possa fazer esse trabalho de levar tudo. E aí, se o médium não gosta de fumar, não gosta de beber, não tem importância nenhuma, porque existe uma palavra que chama doutrina. A gente tem que doutrinar aquela entidade para que ela utilize de coisas que façam a mesma função e que não seja bebida e o cigarro, por exemplo. Tá? Então, é um exemplo que é muito dito, uma cigana, ela pode fazer um trabalho de um leque, o mesmo trabalho que de um cigarro, é fazer a limpeza do local que ela está ventilando o leque dela. Perfeito? Então tudo é muito adaptável hoje, tudo é muito considerável. As entidades elas precisam trabalhar conforme também a doutrina pessoal do médium. Ela não pode evadir hoje o livre-arbítrio do médium e falar, o médium tem horror a essas coisas de fumo. A entidade fala, eu vou fumar. Não é assim. A gente vai doutrinar, a gente vai conversar e assim por diante. Embora é muito bonito dizer tudo isso, só que eu estou para ver e fico muito confundido com as coisas, porque às vezes eu gosto mesmo de fumar um charuto, beber um uísque, isso é cara. Mas tudo hoje é adaptável, tudo hoje dá muito certo. Fazendo com amor, seu cabra, as entidades entendem e fazem do jeito que é necessário. O que falta para o povo hoje é amor. Quando tem amor, as coisas se resolvem. Às vezes, isso cria dúvida nas pessoas, eu gostaria de me aprofundar um pouco nisso. Doutrinar uma entidade. Se a entidade já está num nível acima do ser humano encarnado, ela normalmente tem uma evolução maior. Ou tem acesso maior à sua evolução. Né? São duas coisas diferentes, mas que ilustram. Então, se ela tem um acesso maior à sua evolução, essa doutrina seria antes porque ela esqueceu que faz mal? Ou por quê? A tua pergunta é muito boa, seu cabra. Eu quero que o povo que estiver nos ouvindo, nesse exato momento, que bate uma salva de palmas para mais viu, seu cabra? Porque gostei da tua pergunta. Na realidade, a gente traz uma vivência nossa, mas a gente não tem a vivência atual de vocês aqui. Então, quando se fala doutrinar uma entidade, é doutrinar pelas coisas agora, do momento que estão acontecendo. Doutrinar é sinônimo de ensinar. Quais são as regras, quais são os segmentos, porque a gente vem para trabalhar e a gente tem que
ter sempre muito cuidado com o médium, muito cuidado com o pensamento do médium, muito cuidado com aquilo que ele precisa, porque o teu Exu depende do teu corpo, do teu físico, da tua mente para trabalhar. Então ele tem que estar de acordo com o que você acha que é o melhor para o teu físico, para a tua mente, para o teu corpo, para que ele possa trabalhar da melhor forma possível. Claro. Então, é mais uma forma de ilustrar, daí ele aprende, olha, isso faz mal, isso faz mal. É conversar, é ensinar, ele está ignorante da tua fase. Então, ó, o menino não gosta, o cavalo, o burro, não gosta do cigarro, não faz bem para ele, ele não gosta, não é o segmento. Ah, mas eu não vou deixar nada para ele. Tudo bem, diferente de qualquer pensamento de todos que frequentam uma religião, se leva, se não leva e assim por diante. Mas você gosta? Não. Então o menino não gosta, o cavalo não gosta. Você tem outra coisa que tu pode fazer essa função? E aí? A gente vai negociar. A vida é um negocio, não é, cara? Tudo que tu vai fazer, tu não negocia. Isso. Tu negociou comigo para eu estar aqui falando na frente desse negócio aqui. Isso. Tu negociou as suas coisas dentro da tua vida para concretizar. É tudo negócio. Tudo vocês fazem, negociador. Né, seu cara? Claro. A gente vai negociar. Como eu disse agora há pouco, a entidade não é burra. Não, então ela lógico. sabe negociar. Lógico. Perfeito? A gente vai ver os prós e os contras. De repente ela te convence de uma coisa, de repente você convence ela de outra e assim por diante. Nossa, entendi. Agora, se o cigarro faz mal, seu Giramundo, por que o senhor não proíbe no seu terreiro? Eu acho que é uma pergunta boa essa. Já estou abusando. Cara, eu sou Exu. Sou muito parecido com vocês aqui do campo da matéria. A gente negocia com aquele médium que tem algum problema a respeito disso. Porque o cigarro, ele tem intenção, eu já te disse. Lógico. Tem limpeza É útil, de quem está aqui. Ele é útil. Ele pode ser negociado para ser trocado por um outro instrumento. Mas se o médium não faz questão daquilo, cada um tem que conhecer a si próprio. Isso. Cada um tem que saber do limite de si próprio. Então eu não vou proibir, até porque eu gosto de fumar meu charuto, beber meu uísque. E assim sempre foi. E nunca fez mal meu menino. E assim eu vou continuar sendo. Agora o teu limite eu não conheço. Tu me conta que a gente negocia com as suas entidades. Então, é como se dissesse, vocês entendem que a vida humana é bem curtinha e que não é um dia numa gira de umbanda que vai estragar a sua saúde. Perfeitamente. Porque a nossa função de fumar não é para mandar toda essa bosta para o organismo, é para fazer a limpeza, por isso que a entidade não traga. Lógico. Perfeito? Então não tem a necessidade, o vício do fumar, ela tem necessidade de fazer a limpeza. E aí quando é uma consulta espiritual é maior ainda, porque as pessoas nunca chegam na frente de um Exu para contar sua maravilha. Então, elas vêm com problemas, com energia negativa e a gente vai limpando a energia dela para que ela vá melhor embora. Aí tu podia me perguntar hoje, por que hoje, que é uma simples conversa, o senhor está fumando um charuto? Porque aí a gente tem que se adaptar, até inclusive essas coisas que eu já disse bem no início, a todos vocês, volto lá no início, que eu disse lá no início que não gosto muito dessas tecnologias. Mas pelo que tu me passou, a gente vai passar isso a um monte de gente, perfeito? Sim. E a todos esses que escutarem o que seu Giramundo está dizendo, eu estou limpando também eles. Eu estou também levando meu axé a eles. Eu estou também pedindo a Deus que me permita a trazer um conforto bom a todos esses que vão escutar isso aí. Nossa. Perfeito? Certo. Porque parece que o senhor não lida muito com essa história de tempo, e enquanto estamos falando aqui é passado para mim, mas pode ser presente para o senhor e para a pessoa que está ouvindo lá. Perfeitamente. Entendi. E quando, então, a pessoa que está, porque mesmo a gente já leu em vários lugares, que quando preparam o corpo físico, eles já colocam o corpo físico com várias reservas,
sobretudo para aqueles conhecendo a missão deles, né? Então todo mundo às vezes que tem alguma missão com a Umbanda já tem a reserva necessária, onde não houver exagero, ele vai viver uma vida sadia e normal, independente do que se pratica aqui dentro. Sobretudo, como o senhor falou, existe a intenção de praticar o bem e de se melhorar. Exatamente isso. E aí as pessoas saem daqui melhores, mesmo que tenham um pouco de tragar essa fumaça, mas elas saem melhor porque o espiritual melhorou. Porque o espiritual, o psicológico, o carnal, a vontade melhorou. Porque o trabalho mesmo forte de Exu não é só limpar o espiritual, mas é fazer a pessoa entender que ela tem capacidade para vencer. O Exu é muito bom para isso, porque ele desperta a vontade das pessoas aí para frente. Tá certo. Tem umas questões que eu não posso deixar de fazer, e às vezes até mudando de assunto. O senhor pode revelar sobre a luz de qual orixá o senhor trabalha? Qual é o orixá do Giramundo? Seu Carlos, olha, a gente não é tão apegado a respeito de todo esse assunto. Até porque do seguinte, existem vários e vários estudos e cada um diz uma coisa, porque cada um é um intelectual para aquilo, perfeito? Isso. Hoje, independente do estudo de cada um, que eu respeito, e não quero que ninguém tenha discriminação a respeito disso, porque eu respeito o estudo de cada um. Hoje, seu Giramundo é a resposta negativa, né? O equilíbrio do orixá Xangô. Perfeito? Então eu respondo a linha negativa de Xangô e que tem a hierarquia abaixo. Como eu já lhe disse, não gosto muito de ficar falando sobre isso, de que um é melhor que o outro, porque isso não existe na espiritualidade. Perfeito? Isso. Mas sou um Exu que responde a linha negativa a Xangô. Perfeito? Tá certo. Inclusive falamos outras oportunidades, dificulta uma codificação da Umbanda, porque no Brasil existe essa diversidade linda e a necessidade também é diversa, então precisa de uma Umbanda que age de diferentes maneiras em diferentes lugares, não é assim? Perfeito. Por isso que tem um que tem atabaque e outro que não tem. Vocês... Eu fiquei meio confuso com isso, rapaz. Não, eu vou falar de novo. Não dá para unificar a Umbanda, não é verdade? Por conta da cultura e a necessidade. A Umbanda é vivência, não é isso. Não é escrito, não é teoria. Se você for em terreiro antigo, seu capo de Umbanda, ainda tem zelador de santo, que diz para os seus filhos, vá na missa toda semana, porque faz parte do segmento da história da Umbanda. E eu não vejo problema nenhum. Eu acho que fé manifesta em qualquer lugar. O senhor então incentiva os seus filhos virem de outras casas e continuarem nessas outras casas e até irem na onde eles se sentem melhor. Perfeito. Entendi. Aqui não tem fim lucrativo, né, cara? Não tem fim. Aqui tem tratamento ao gosto de cada um. Então, onde o seu coração pulsar maior, pode ter certeza que lá é o seu lugar. Tá? Indiferente de qualquer coisa. Nossa, entendi. Há um respeito muito grande da parte de vocês. Há um respeito com cada um de vocês. Aqui ninguém está aqui porque está de obrigação, porque está aprisionado. Aqui as pessoas vão ficar aqui porque estão gostando e está fazendo bem estar aqui. O meu menino, meu cavalo, meu burro, leva as pessoas a conhecerem outros lugares. E se gostar dos outros lugares, ele agradece ao pai dele de cabeça, a pai Xangô, por ter feito mais um médium mais feliz dentro de uma outra casa. Olha. Perfeito? Entendi. Desde que não perca o carinho, o amor, a amizade, cada um tem a liberdade de ir para onde quiser. Nossa. Não é Deus que deu o livre-arbítrio? Quem é o Exu? Se não é nem o Exu que vai controlar o seu livre-arbítrio, quem é o menino que vai controlar?
quem é o Pai Santo que vai controlar o seu livre-arbítrio? Claro. Tu vai para onde tu quiser. Entendi. O senhor hoje fez uma coisa que eu nunca vi. Às vezes usou umas palavras mais fortes, que a gente às vezes chama de palavrão, um outro aqui, outro ali. Eu vejo que na casa do senhor isso não é uma coisa autorizada pelas entidades falar palavras assim. Eu usei, quem quiser voltar essa conversa aí, eu usei 2 vezes cu, né, seu cabo? Agora 3. E sei lá, mas é. Então, minha pergunta é o seguinte: vocês já estão tão desassociados com as nossas preferências de palavra, de tudo, que senhores, parece que vocês usam só para ilustração. Na realidade, seu cara, como eu contei um pouco do meu jeito de trabalho, Claro. eu mais uso um palavrão hoje numa forma de graça, de uma forma de descontrair, de tirar uma risada, do que propriamente um xingamento como vocês do campo da matéria usam. Isso. E eu ainda acho que o cu, que eu já usei 3 vezes, agora a 4ª vez, ainda nem é um palavrão, porque cu, 5ª vez, todo mundo tem. Mas então, porque é natural uma pessoa que ouve um xingamento não se associar muito com aquilo. E não querer se aproximar muito. E uma vez o cigano falou para mim: olha, se tem alguém que vem na Umbanda buscar ajuda e ainda quer que tudo seja bonitinho do jeito que ela quer, então às vezes não está buscando ajuda no lugar certo, né? Perfeito. O senhor pensa assim também? Eu também penso. Eu acho que é assim, a partir do momento que você vai buscar ajuda em qualquer lugar, você tem que aceitar a ajuda do jeito que a pessoa quer te ajudar. Agora, o que me faltava, né? Eu vou buscar ajuda, mas quero que o Exu seja assim, 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 assado, senão não gosto. Então agora vai vocês falar, vai pra puta que pariu, procure o seu outro caminho, aonde tu gosta, e pronto, acabou. Tem pra todo mundo, seu cara. Tem lugar pra todo mundo, pra todo pensamento, pra todo tipo de equilíbrio. Tem gente pra pensar tudo, e em todo lugar. Entendi. E às vezes até parece que vocês fazem isso de propósito para testar se a pessoa vai ser uma pessoa que julga, então ela não vai receber aquele benefício. Vai logo para um outro lugar que é mais difícil ter um benefício desse que vocês Perfeitamente, seu cara. Vou contar uma história, mais vocês todos, que é o seguinte. Nem aconteceu comigo. A história aconteceu com o cigano que trabalha com meu menino. Com o cigano Iago. Uma bela de uma vez, uma consulente trouxe um namoradico, é assim que fala, né? Começou a fazer um namoro com um cara, trouxe um cabra para se consultar com o cigano. E o cabra era de profissão mágico. De profissão mágico. E aí ele fez umas mágicas de profissão na frente do cigano Iago. E disse para o cigano Iago o seguinte: a hora que ele acabou, eu quero que você faça um pouco melhor que isso. E aí o cigano Iago falou assim: eu não tenho que provar nada para você. Minha profissão não é mágica. Eu não faço mágica a ninguém. Você quer me perguntar alguma coisa? Ele disse: eu quero, depois você me prova que você faz melhor que isso. Eu falei: eu não tenho que provar. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe e que continue iluminando tua profissão e seu caminho. Pronto, acabou. Quem procura são vocês. Não é seu cabo, a gente não tem que provar nada a ninguém. E pelo estudo e observação séria e sensata, a pessoa descobre o que tem por trás da capa do livro. Né? Perfeitamente. Não julga o livro pela capa. E aí consegue o benefício do conhecimento do livro. Perfeitamente. Até, às vezes, tu me deixa confuso com essas parábolas todas, mas eu consigo chegar até lá. Estou conseguindo ainda, Rabissai. Que isso, o senhor acaba comigo, imagina. Olha, então, agora, quem que sente esse amor pela Umbanda e quer
e quer se aproximar, o que a pessoa pode fazer, seu Giramundo, se às vezes toda a linha das pessoas da casa dela tem um outro discernimento religioso? Agora a gente volta de novo naquela questão que é o amor. A pessoa ela pode conhecer, eu acho que todo mundo tem o dever de conhecer todo quanto é tipo que for de doutrina espiritual em qualquer religião que se dita dentro do campo da matéria. Conhece, averigua, se for de coração, frequente, e mesmo as pessoas achando que aquilo não é bom dentro do casual, vá, que se for de amor mesmo, se for de carinho, a própria espiritualidade é jeito que as coisas deem certo, para que aquilo não vire uma confusão dentro da vida pessoal de cada um, que a gente está trabalhando aqui para trazer o bem, para prosperar a vida de cada um, e não para trazer confusão. Não fazer o mal, né? Perfeitamente. A gente mesmo alumeia a cabeça de quem for preciso, para que ao longo do tempo possa entender que a religião de Umbanda, que a religião que trabalha com qualquer manifestação de entidade, é uma religião também que trabalha para a prosperidade, para que as pessoas sigam o seu caminho, para dar uma palavra de conforto, para dar um abraço, para trazer um amor, para trazer um carinho, para dar uma risada, para divertir, porque muita gente vem aqui na corrente espiritual, não precisa de uma palavra, mas está tão triste na vida que precisa dar uma risada. Então as entidades dançam, cantam e traz a felicidade dentro do coração de cada um de vocês. Nossa. E a gente faz isso até a distância, com quem for necessário. Muitas vezes durante a gira o senhor fala, olha, às vezes nem é só falando, se consultando com uma entidade que se consegue, que quer, pense em alguma coisa que vocês querem resolver. Como é que funciona isso no mundo espiritual? A hora que o consulente chega, o senhor pede isso? A hora que o eixo, vou dizer da minha linha, a hora que o eixo, a hora que a pombogira está dançando, está cantando, seu perna de calça, a gente já está trabalhando para fazer um ciclo energético positivo. E quem está lá assistindo, se tiver em concentração mediúnica, pedindo as coisas que precisa na vida, ele emana o pedido dele com essa energia boa que está girando, e pode ter certeza que a função é positiva sim. Que o que as entidades puderem fazer por ele e levar essa energia, o que for da permissão de Deus, ele vai conquistar. Sim. Porque necessariamente vocês se compadecem das pessoas e querem ajudar. Perfeitamente. A gente está aqui para ajudar. Muita gente diz, seu Giramundo, tu é um eixo maravilhoso, tu é muito bonzinho. Sou bonzinho. Já disse isso para tu, né, Rafael? Sou bonzinho. Mas não é só de bonzinho que me faz. Estou aqui também porque se eu te ajudar, eu evoluo espiritualmente. Então, quando você me agradecer de uma ajuda, eu tenho que te agradecer também, porque eu poder te ajudar me fez evoluir na espiritualidade. É uma troca justa, fantástica e boa. Tá? Podemos dar uma parada? Claro, claro. Dona Issaia. Então, um tema final, assim, antes de a gente finalizar, Sr. Gil. Às vezes a pessoa chega, como eu no caso, cheguei aqui e a gente ainda tem muito essa fantasia do meu Exu e uma amizade com essas entidades e tudo. Então, deixa eu ver mais. Então, eu inclusive falei com um rapaz ontem que se meu Exu parar de vir e vier outro, eu saio da Umbanda, porque eu gosto muito dele. A gente também cria essa amizade com ele. Tu disse isso? Não, um amigo disse ontem, que ele falou que o Exu, ele tem o pinga-fogo. Se o meu Exu parar de vir, ele disse, eu sei que é errado, eu sei, mas eu me sintonizo com essa entidade. Ele disse, é uma entidade que eu respeito muito, se ele parar de vir, eu não trabalho mais.
Então o senhor percebe que a gente tem, é natural do ser humano, às vezes ter um pouco, não é apego, mas esse carinho pelo Exu, que a gente, primeiro o Exu da casa que a gente frequenta, a gente tem um carinho mesmo. E depois, obviamente, o Exu que está com a gente. Perfeito, seu cara. Mas a nossa interação é muito sensata. A gente conversa o essencial, tem que conversar. Né? É o seguinte, esse é teu filho, trabalhe bem com ele, desenvolva bem a espiritualidade dentro dele. Qualquer coisa que for necessário dentro do campo da espiritualidade, o seu Girão está à disposição para poder lhe ajudar. É essa a interação que a gente tem. E aí ele vai trabalhar e o senhor também? Perfeitamente. Claro. E no dia da gira, ele vem, se apresenta novamente, faz o trabalho que tem que fazer, e cada um respeitando o outro. É como a gente faz aqui também, né? Perfeitamente. E às vezes se torna tão natural, igual o senhor falou um dia aqui, é como se fosse um familiar em casa, ele está ali assistindo televisão, não tem nada especial nisso. Perfeitamente. E E aí eu digo para todo mundo que é o seguinte, embora as coisas se tornem tão naturais, está na hora do ser humano se preocupar a dar um grande valor àqueles que estão a todo tempo junto com a gente. Porque o ser humano, ele é acostumado a valorizar aquela visita que não vem há muito tempo. E que ele tem que valorizar, ele tem que ser um bom anfitrião. Mas ele não tem que jamais esquecer daquele que está ao seu lado o tempo inteiro. Então, quando vem a visita lá que não vem a todo tempo, esquece daquele que dorme lá na sua casa todo dia. Isso não é coisa boa. Que a gente tem que valorizar mesmo aquele que está do nosso lado o tempo inteiro. Então, eu vou lhe deixar fazer mais uma pergunta, depois já vou começar meus trabalhos. Não, tá certo. Não, o senhor pode dar uma mensagem final já para quem vai ouvir sobre Exu, trabalho de Exu, a responsabilidade da Umbanda, do médium na Umbanda. Daí a gente já finaliza. Perfeito. Dona Rapriça, vê se o Olga está aí, por gentileza. E a Dona Rapriça. Porque a gente fica mesmo, né, assim, a gente sente um carinho, todo mundo acha que trabalha na Umbanda sente um carinho enorme pelas suas entidades, e aí como a gente ainda... Pelas minhas entidades? Não, cada um pelas entidades que trabalham com eles. No meu caso, você trabalha comigo, o Mateus Natural que tenha carinho por vocês. Então, às vezes, vocês devem receber muitas perguntas dessa, né? Como está um fulano de tal, uma entidade do outro, né? Sim. Olga está aqui. Fala, seu gato, tem mais alguém da corrente aqui? Tem. Pode chamar para a gente ler. Tu toca um ponto para mim, vou cantar já. Então, para a gente finalizar, eu vou dizer uma coisa muito mais dura. Que as pessoas entendam de fato que qualquer manifesto de religião é um manifesto na tentativa de salvar e de trazer uma credibilidade ou amor a alguém. Se Exu está em terra é porque Deus permitiu. Ninguém faz nada sem a vontade de Deus. E se Deus permitiu, é porque Deus permite que a gente continue o nosso trabalho, que é um trabalho de amor, um trabalho de carinho. O Exu, ele tem uma visão perante a sociedade de algo que não é do bem. E eu espero que com essa nossa conversa as pessoas entendam que se eu girar um e todo Exu da casa, ou a falange da casa, saibam que a gente está aqui para trabalhar, para trazer prosperidade a cada um de vocês e sem nada cobrar. Porque a gente tem muito de tudo que a gente quer, que é a nossa evolução espiritual, e poder ajudá-los é nos ajudar sem dúvida nenhuma. Perfeito?
Sim, senhor. O segredo de qualquer coisa diante da vida da espiritualidade é amar, sempre amar o seu próximo e nunca discriminar ele por absolutamente nada. Quem ama e respeita a opinião e a vontade do próximo tem prosperidade em qualquer sentido com relação à tua vida. Foi um prazer, seu cabo, conversar com a Mastur. Foi um prazer, dona Rabissai, te ver aí me incentivando nas suas balançadas de pescoço. A tua presença é sempre muito importante, porque gosto muito, amor mais de tudo. E a gente vai levar essa mensagem, inclusive, para as pessoas que precisam ver e entender que você também está numa virtude, num manifesto, e trazer a prosperidade de tudo. Além de tudo, eu acho que eu me carguei um pouco e acabo me impressionando, que já tem um pouco dos médiuns na casa, e é desses médiuns que eu sou extremamente apaixonados e não largo mão, porque eles me fazem de fato viver de novo, mas viver com muita alegria, viver com muito prazer, viver com muita felicidade e agradecer a Deus e estar em terra e poder encontrar cada carinha dessa de novo. Como diz o ponto, Exu é assim, assim ele é, ele pode não ser grande, mas uma boa noite a tu, seu Capo, uma boa noite a dona Rabissai, uma boa noite a todos que vão nos ouvir, e que a força de Exu, que a força de Pombogira possa estar presente na vida de cada um de vocês e que possa ser muito próspero, e o que o Senhor Giramundo puder fazer e que Deus permitir, estarei à disposição. Oh, Senhor. Agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço. Muito grato, viu? Do seu tempo, do seu conhecimento. Deus abençoe. Boa noite, dona Rabissai.